Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Flyer e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a solução de backup da Cove Data Protection, uma plataforma inovadora e eficiente para backup de seus dados. Essa solução foi desenvolvida por oferecer backup e restauração em nuvem de forma simples, segura e escalável. A Cove Data Protection ela permite que as empresas façam backup de seus dados, seja em servidores locais, nuvens públicas ou ambientes híbridos, com a tranquilidade de saber que estão protegidos contra falhas de hardware, ransomware e outros riscos. A plataforma possui também uma interface intuitiva que facilita a configuração e o monitoramento contínuo dos backups, sem a necessidade de expertise técnica profunda. Aí vocês podem perguntar, mas qual é o diferencial da ferramenta do Cove Data Protection? Então a Cove, ela tem alguns diferenciais bem interessantes, como por exemplo, preço acessível, ou seja, você não paga por armazenamento em nuvem, você não paga por envio e recebimento de dados, o custo é único e exclusivamente baseado em volume de dados que está em uso na rotina de backup. Um outro diferencial é a forma de restauração, então dá para fazer restaurações físico para físico, físico para virtual e virtual para virtual, o que é super útil em diferentes situações. Outro diferencial é a parte de servidores espelhados, então você consegue criar servidores com pontos de restauração contínuo, minimizando assim o impacto de incidentes e o tempo de restauração em um ambiente produtivo. Esses são alguns pontos que tornam a Cove uma solução bem eficiente, tá? Então, e um outro aspecto interessante da ferramenta é a simulação de recuperação. Então, existe um serviço de teste de recuperação da Cove Data Protection, que ele é programado e automatizado para testar a recuperabilidade de dispositivos críticos. Ele não exige nenhuma configuração manual e nenhum recurso local disponível por parte de vocês. Então, agora que eu passei uma visão resumida da ferramenta e de alguns diferenciais, vamos pôr a mão na massa e configurar um backup de um dispositivo. Eu estou aqui na minha interface em nuvem, na minha console de gerenciamento, e que eu consigo fazer o monitoramento e a gestão de todos os meus backups, e vou clicar no botão de adicionar um dispositivo. Aqui ele me dá a opção de eu fazer o backup de um servidor ou uma estação de trabalho, ou de um ambiente de Office 365. Aqui, no caso da nossa demonstração, a gente vai fazer backup de uma máquina Windows. Então aqui eu defino um perfil, eu vou deixar sem perfil, que a gente vai criar um do zero. Aqui é o período de retenção, uma política de período de retenção. Por padrão, os backups são armazenados por dos últimos 30 dias, mas existe a possibilidade de alterar esse período de retenção e criar pontos de arquivamento que não serão apagados pela ferramenta. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Aqui é o perfil de cliente que eu vou inserir nesse meu dispositivo e qual que é o sistema operacional. Então, Windows, ele é compatível com Windows, Linux e macOS também. Dou um avançar. E aqui ele vai me pedir para fazer o download do instalador, tá? Então esse instalador ele é silencioso, ele não vai abrir nada na máquina, nem que o usuário precise autorizar alguma coisa ou fazer uma configuração. Ele vai rodar em segundo plano e assim que a instalação for concluída, ele abre a interface no navegador da ferramenta, tá bom? Então aqui eu já posso clicar em confirmar, dar um finish. Ele está terminando de fazer o download. Concluiu, eu executo. E dou um rodar. Uma vez que a instalação foi concluída, eu venho aqui e abro o meu Backup Manager, que é o agente que eu acabei de instalar no meu dispositivo. Ah, Du, mas eu só consigo fazer essa configuração localmente? Não, você também consegue fazer a configuração através do dispositivo que ele criou. Assim que concluir a instalação do agente, ele lista o dispositivo e você pode fazer também essa configuração do backup de forma remota, sem estar logado. Então você clica no dispositivo e vai em Launch Backup Manager. Vocês vão ver que é exatamente a mesma interface da que eu estou abrindo aqui localmente, tá? Ele leva um pouquinho mais de tempo, que é estar simulando como se fosse remoto, mas é exatamente a mesma interface. Então aqui temos a visão geral
da situação do backup, então aqui não temos nenhuma rotina que foi concluída, não definimos ainda nenhuma fonte de backup, né, nenhum diretório, ou estado do sistema, nem compartilhamento de rede, a situação da sincronização, então se ele está conectado com a nuvem e se está sincronizado, e o histórico dos últimos backups. Então, eu vou primeiro definir o que eu quero fazer backup. Então, no nosso caso aqui, eu vou selecionar um arquivo de pasta, mas eu poderia fazer do estado do sistema operacional, poderia fazer de um banco de dados, compartilhamentos de rede, máquinas virtuais, aí eu poderia fazer de uma série de fontes de backup. Então, vou aqui adicionar um volume, né, um diretório, ele vai me listar todos os volumes disponíveis no dispositivo, nesse caso aqui a gente só tem a unidade C, e vou marcar aqui a pastinha do EDR. Vamos salvar. Pronto, já adicionei o que eu quero fazer backup, agora eu vou na parte de preferências para definir algumas configurações, como agendamento, como scripts, filtro de arquivos que eu não quero fazer backup, né? Então aqui, primeiro ponto, configuração geral é a parte de idioma e quem vai ser notificado com relação a um job concluído de backup e restauração. Na parte de agendamento, eu vou adicionar qual é a periodicidade que eu quero fazer esse backup. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer diário ao meio-dia. Então, eu defino aqui qual que é o horário. Então, vou pôr aqui meio-dia. E quais são os dias da semana. Aqui no nosso caso, vamos supor que seja só interessante de fazer de segunda a sexta. Eu tiro os dias que eu não quero fazer. E aqui quais são as fontes de backup que eu quero fazer, inserir dentro dessa minha rotina. Vamos supor que eu só quisesse fazer de arquivos e pastas, né? Nessa rotina de diárias meio-dia, eu posso remover as outras fontes de backup, caso eu tenha marcado mais do que uma, tá? Como nós só marcamos arquivos e pastas, aqui é só deixar arquivos e pastas mesmo. E dou um salvar. Mas aqui eu tenho, então, já defini um agendamento diário ao meio-dia, mas vamos supor que eu queira fazer 2 backups todos os dias. Então eu posso adicionar um novo agendamento, ponho diário, às 18, que é final de expediente, defino aqui o horário certinho, 18 horas, removo sábado e domingo e deixo somente arquivos e pastas, que é o que a gente vai fazer backup. A gente marcou ali na parte de fontes protegidas. Então, salvar. Tá pronto, já criei meu agendamento. Em scripts, caso eu queira adicionar um script disponível aí para essa rotina de backup, não existe essa necessidade. Proxy, caso você tenha aí um proxy que exige autenticação para se comunicar, então você define aqui as configurações de proxy. Desempenho, caso você queira limitar a largura de banda, então aqui ele vai limitar a largura com relação à aplicação e não ao servidor ou dispositivo, tá? Então ele não vai limitar o uso da rede do dispositivo, mas sim da ferramenta de backup. Então vamos supor que vocês queiram fazer o backup no horário comercial, só que vocês não queiram onerar o link de internet de vocês. Então vocês podem limitar aí o uso de download e upload por parte do agente de backup. Local Speed Vault ele é um recurso opcional e super interessante, então ele permite que você crie uma cópia de todos os backups que estão na nuvem num repositório local. E ele vai utilizar esse repositório local quando você for fazer uma restauração. Em vez de ele fazer na nuvem, fazer o download de todos os dados, ele faz aí via rede local ou via unidade pendrive, né, uma mídia removível que você inseriu, um NAS, né, um storage aí de vocês podem definir esse recurso local para agilizar aí a parte de restauração dos seus backups, tá bom? Mas é opcional. O backup, por padrão, ele é para nuvem, mas você tem essa opção aí para facilitar e agilizar os seus backups. Filtros de backup, você insere algumas extensões que você queira eliminar dentro da rotina. Então vamos supor que vocês estejam fazendo o backup do seu file server, mas eu não quero adicionar extensão como .log, .temp, .mp3, então você .iso, né, que são arquivos maiores, vocês conseguem inserir aqui extensões para que não seja inserido dentro da rotina, né? Em avançado, caso você queira alterar alguma configuração de arquivos temporários que são gerados durante a execução das rotinas, não há necessidade também de fazer essa configuração. E seeding, né? Caso você tenha um volume de dados muito grande e não queira onerar a internet de vocês, existe a possibilidade, por exemplo, de você habilitar um caminho local, como se fosse um NAS ou um storage, faz esse primeiro backup completo
nesse NAS e aí pega esse equipamento, leva para um local com um link dedicado e faz esse primeiro upload para a nuvem através de um link dedicado fora do seu ambiente produtivo. Mas isso aqui é somente em casos de ambientes muito grandes, tá bom? E pronto, pessoal. Nosso backup já está configurado e pronto para ser executado. Vocês viram que a configuração é super simples, não precisa de um conhecimento técnico avançado e fizemos tudo em poucos minutos. Agora, se quiserem ver como a rotina de backup funciona e conhecer as formas de restauração e como realizá-las, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais e nos próximos vídeos de demonstração técnica. Até mais!